Bom, pessoal, voltamos aqui, né? Estávamos falando um pouquinho, né, do fim desse primeiro reinado, né? Acontecimentos do período que vão acabar consolidando, né, o descontentamento da população, né, em relação ao governo de Dom Pedro I, né? Nós vamos ver também, como nós vimos semana passada, né, o receio, né, do assassinato, né, do jornalista Líbero Padaró, né, que era um crítico do governo, né, que ele teria sido também ordenado pelo Império e vai trazer ainda muito mais revolta ao povo, né? Nós vamos ver também no ensejo, desse finalzinho de Primeiro Império, a Noite das Garrafadas, né, que vai demonstrar claramente o desafeto, né, de Dom Pedro I, que nessa ocasião, né, teve garrafas e cacos de vidro lançados sobre si, né, num ato de protesto, né? E aí, né, acabando sendo vencido por esses protestos, né, em consequência também da sua perda, da sua popularidade, vamos ver então Dom Pedro I abdicando do trono em favor do seu filho herdeiro, né? Pedrinho de Alcântara, né? Que nessa altura ele não podia governar, como eu disse para vocês, ele era uma criança de 5 anos de idade. E a solução para isso vai ser formar uma regência, né? Até que Dom Pedro II atingisse a sua maioridade. Bom, galera, então como nós já terminamos, já falamos aqui do primeiro reinado, eu trouxe um outro vídeo que fala um pouquinho do primeiro reinado, para a gente poder falar um pouco das regências. Aqui, ó. O primeiro reinado se inicia quando o Brasil se torna independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1 de dezembro de 1822. Neste momento, a situação política do país estava dividida em dois grupos: o Partido Português, que articulava a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, dividido em dois grupos: os conservadores, que defendiam a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendiam a monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823, foi realizada a Assembleia para elaborar uma Constituição para o Brasil. Esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Esta Constituição fez a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo foi exercido por Dom Pedro e seus ministros de Estado, porém determinou-se o predomínio do poder legislativo sobre o executivo. Isso contrariou profundamente as pretensões absolutistas e centralizadoras de Dom Pedro I. Insatisfeito, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu o Conselho de Estado, integrado por 10 pessoas, que ficaram encarregadas de elaborar uma nova Constituição. Deste modo, surgiu a Constituição outorgada de 1824. Alguns pontos principais dessa Constituição foram: o Brasil seguiria o regime político monárquico, sendo que o poder seria transmitido de forma hereditária. Estabeleceu os 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima de todos os poderes. Através deste poder, o imperador poderia seus poderes. O imperador tinha um poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. Voto censitário, ou seja, para poder votar e se candidatar, a pessoa deveria comprovar determinada renda. Estabeleceu a Igreja Católica como religião oficial do Brasil. A Igreja ficou subordinada ao Estado. Em 1824 surgiu a Confederação do Equador, por causa do descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824, e a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. O estopim deste conflito político foi quando a elite de Pernambuco havia escolhido o governador para a província, Manuel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paes Barreto. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A repressão ao movimento, determinada pelo imperador, foi violenta e seus principais líderes condenados à morte. Em 1825 surgiu o movimento de libertação da província da Cisplatina. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil,
pois tinham idiomas e costumes diferentes. Liderados por João Antônio Lavalleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. A Argentina apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimentos. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina, logo que esta se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou e as colônias desconfiadas. Ocorreram vários combates que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro. A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediador. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Nascia aí a República Oriental do Uruguai. A derrota do Brasil no conflito gerou insatisfação popular e agravou a crise financeira no país. Com a morte de Dom João VI em 1826, um de seus filhos deveria assumir o trono de Portugal, Dom Miguel, que estava em exílio, ou Dom Pedro. No caso, seria Dom Pedro por ele ser o mais velho. Porém, como ele já era imperador do Brasil, ele perdeu seu direito à coroa. Pensando nisso, ele abdicou o trono português em favor de sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade e não poderia reinar. Então, Dom Pedro fez um acordo com seu irmão Dom Miguel para que ele ficasse como regente até Maria da Glória atingisse a idade necessária para reinar, e depois Dom Miguel se casaria com ela. Dom Miguel defendia o absolutismo e Dom Pedro o liberalismo, embora não praticasse isso no Brasil. Em 1828, Dom Miguel quebrou o acordo e foi aclamado como rei com o apoio dos portugueses que eram a favor do absolutismo. Em 1830, foi assassinado o jornalista Líbero Badaró, que fazia duras críticas ao governo imperial através do jornal O Observador Constitucional. Segundo historiadores, a ordem para matar Badaró pode ter partido do próprio Dom Pedro I. Este foi responsabilizado indiretamente pelo crime, fato que aumentou a insatisfação popular ao seu governo, aumentando a crise política no país. Em visita à cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com frieza, já que havia setores da elite mineira que o ligavam ao assassinato do jornalista. Estes manifestantes apresentaram, no momento da visita do imperador, faixas negras simbolizando o luto pelo fato. Ao retornar ao Rio de Janeiro, defensores do imperador, principalmente portugueses, entraram em conflito com seus opositores, maioria de integrantes do Partido Brasileiro. Estes, munidos de garrafas de vidro e pedaços de pau, entraram em conflito com os defensores do imperador, provocando um verdadeiro conflito popular de rua. Como Dom Pedro I estava disposto a defender o direito ao trono português por parte de sua filha, e vendo que sua popularidade estava em baixa no Brasil, ele decide abdicar o trono brasileiro em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 anos. Então, Dom Pedro I parte para Portugal para lutar contra o seu irmão absolutista e para defender o liberalismo. Ok, voltamos aqui. Bom, galera, então, como eu disse para vocês, no final vai ter o nosso último vídeo que fala um pouquinho das regências. Bom, como vocês viram, então, o final do primeiro reinado foi com a saída, né, de Dom Pedro I, onde ele vai abdicar do trono, né, em favor do seu filho. Aliás, gente, é aquilo, né, ele juntou o útil ao agradável, né, nós, né, temos maturidade bastante para a gente entender um pouco dos dois lados, né? Ele acabou juntando o útil ao agradável, voltou para Portugal para assumir o trono, onde ele foi lá tirar o trono, né, de Dom Miguel, né, seu irmão, e ao mesmo tempo saiu do Brasil, né, onde ele já estava sendo acusado de várias coisas, onde o governo dele já estava um governo sendo fragilizado, um exército também fraco, enfim, então acabou juntando o útil ao agradável. E aquilo, né, quando a gente tem um abacaxi na mão, o que a gente faz? A gente joga o abacaxi pro lado. Foi mais ou menos isso que ele fez, e vai ser isso que nós vamos ver por algum tempo acontecendo nas regências, né? Muitos regentes também não vão aguentar segurar o abacaxi, esse problema, né, que é o Brasil. Então vamos prosseguir aqui a nossa aula, né, quando Pedro de Alcântara ele fala: eu sou apenas uma criança, deixa os regentes governarem. Bom, eu vou ler aqui para vocês já no nosso slide, onde está escrito assim, olha, a ausência de uma cabeça coroada, né, que exercesse o poder moderador, ele acabou ficando fragilizada, né, com o poder central, e abriu caminho para que mais uma vez parte da elite tentasse emplacar o projeto de um império
império descentralizado, lembrando aquela primeira Constituição que não chegou a ser colocada, era só um projeto, que foi a Constituição da Mandioca, onde eles previam, né, um poder mais descentralizado, enfim, né, com menos, né, expansões de suas terras, né. E aí, né, agora, dessa forma, né, esse grupo dessa elite rural vai cantar mais uma vez isso, né. Então, vamos ver disputas políticas entre grupos, né, que vão defender a centralização, que vão acabar criando um ambiente político de grande instabilidade no período e vai acabar dando origem aos primeiros partidos políticos no Brasil. Então, nós vamos ver aí alguns partidos políticos, isso aí eu tirei do livro de vocês, galera, tá? Alguns partidos políticos que vão surgir no Brasil, né? Então, nós temos aí, né? Não havia, né, uma homogeneidade, né? Não havia essa questão de todos terem o mesmo pensamento, todos terem o mesmo anseio. Nós vimos vários grupos divergentes, né? Grupos que cada um tinha um pensamento, né? E esses grupos eram de elite, né? Não havia um consenso, né, entre eles. E assim vão se formar, né, grupos distintos. Então, nós temos aí restauradores, né, ou também chamados de camurus, né? Eles lutavam pela volta de Dom Pedro I, né, aqui para o Brasil, e a centralização do poder político, né, que era o desejo do antigo partido português, né? Nós vimos grupos liberais moderados, que eram os chimangos, né? Eles defendiam já a descentralização moderada, né, porque eram políticos mais próximos de um poder central, né, e também a manutenção da escravidão e da monarquia. Então, esses liberais, porém moderados, né, eles eram liberais, porém moderados. É um pouco meio controverso, né? Enfim, tá? Eles queriam, né, como eu falei para vocês, a questão da descentralização, mas, contudo, ainda com a escravidão e ainda com a monarquia. Tá? Temos também aí os liberais exaltados, né? Eram grupos, gente, isso aí não são partidos, isso aí são grupos de pessoas que tinham ideais distintos. Nós vamos ver os liberais exaltados, né? Ou então os jurujubas, né, que já também, eles propunham a mesma coisa no de cima, né, eles propunham uma descentralização, mas não moderada, de uma forma radical, né, do poder político, né, e eles queriam acabar, né, com o poder moderador e eclosão de um federalismo, onde tivesse mais, né, onde os estados fossem mais independentes, né, e com eles iriam ampliar o direito do voto e a liberdade de imprensa. Então, eles eram mais, né, radicais que os de cima, né, do que os moderados. E nós vamos ver aí dois partidos surgindo nessa época, o Partido Conservador e o Partido Liberal. No Partido Conservador, a gente vai ver grupos como os restauradores, né? E grupos também como os liberais moderados, né, onde esses conservadores eles vão defender a centralização, né, e era formado por comerciantes, burocratas, proprietários de terras, enfim, né, e eles tinham interesses voltados para o mercado externo. E nós vamos ver aquele partido liberal, que eram os liberais exaltados, aqueles, né, mais radicais, dos moderados, né? Eles queriam total descentralização do poder, o fim do poder moderador, né? E era formado por profissionais liberais, proprietários de terra de algumas províncias já daqui do Sudeste e do Sul, onde tinham interesses também voltados mais para o mercado interno, não para o mercado externo, ok? Bom, e aí nós vamos ver, né, como Pedro de Alcântara ele não consegue, né, governar por causa da minoridade dele, né, nós vamos ver, né, formando-se algumas regências. Tanto nós vamos ver, né, uma provisória, uma regência trina, porque era três, né, nessa primeira aí nós tivemos um militar, um conservador e um liberal. Nós vamos ver a regência trina permanente, que vai de 31 a 34, onde ele vai ter uma inclinação, né, meio que liberal, e vai ser responsável por algumas medidas que vão dar um pouco mais de autonomia às províncias. Nós vamos ver a regência una de do Feijó, né? E nós vamos ver a regência una de Araújo Lima, né? E nós vamos ver, né, ainda um clima de instabilidade entre moderados e entre os exaltados, onde o objetivo era garantir uma unidade, né, política no Império, e eles vão negociar acordos políticos para a realização de uma nova Constituição, né? Bom, uma nova não vai formar, mas vai formar algumas emendas. Então, nós vamos ver um
ato adicional, né? Eu falei emenda, mas na época chamava ato adicional, que era como se fosse uma emenda na Constituição. Então vamos olhar no slide e ver o que foram essas emendas na Constituição que já existia. Bom, a primeira coisa, eles colocaram fim no Conselho de Estado, que era aquele conselho que ajudava o imperador. Se não tem o imperador, não tem por que ter esse Conselho de Estado. Então, eles extinguiram isso. Estabeleceram que o poder moderador não poderia ser exercido durante a regência. Então, esses regentes não podiam fazer uso do poder moderador, né? Continuaram preservando o Senado como sendo um cargo vitalício, né? Vitalício para o resto da vida até você morrer, né? Criaram assembleias legislativas em cada província, eles deram autonomia legislativa às províncias, as províncias poderiam criar suas leis, né? E passaram, como eu falei, elas passaram a elaborar suas leis locais, né? E fixaram um imposto, né, para cada uma, enfim, tá? Eles transformaram a cidade num município neutro, né, destacado da província do Rio de Janeiro, no caso a capital, que eu estou querendo dizer, capital do Rio, né, e instituir a regência una, né, onde um único, né, regente poderia governar, né, durante esse período, durante 4 anos, né. Então foram emendas, né, que colocaram. Por que uma? Porque eles viram que a regência não estava dando muito certo, havia muita divergência, né, muitos acabavam divergindo, né, do que seria melhor, o que não seria, enfim. Então, nós vamos ver que não deu muito certo isso, ok? Daqui, bom, e como eu falei, né, essa questão de os regentes, né, não tinham mais, como nós vimos, não existia mais aquele poder central, o poder acabou se estando descentralizado, não fazia-se mais o uso do poder moderador, e aí a gente vai ver brechas abertas, né, para várias revoltas que vão acontecer no período regencial. Então, a primeira delas, nós vamos falar aqui um pouquinho de cada uma, tá? Um breve resumo de cada uma. Vamos falar agora aqui da cabanagem, né? O slide está passando aqui, gente, fechou aqui para mim. Tá, aqui, ó. A cabanagem que vai acontecer lá no Pará, né? Nós vamos ter ali, né? A cabanagem, ela pode ser chamada de cabanagem ou cabanada, tá, galera? Ela aconteceu na província do Grão-Pará. Aí, como eu mostrei no mapa para vocês, ainda não existia o estado do Pará, era uma província do Grão-Pará e pegava toda essa região aí, tá? Inclusive Amazonas, né? Repara que não tinha o Acre ainda, tá? Não existia o Acre. E se você reparar, né, uma boa parte do Brasil ainda não tinha, né? Acho que não tinha, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, enfim. Bom, gente, essa província do Grão-Pará, ela, como eu falei para vocês, ela acaba compreendendo que hoje é um pouquinho do estado do Amazonas, do Pará, do Amapá, Roraima e Rondônia, né? Ela tinha mais, essa província, ela acabou tendo mais contato, né, com Lisboa do que própria aqui a capital, Rio de Janeiro, né? E com isso, por isso foi até ela foi uma das últimas, né, a aceitar a independência, né, do Brasil, né, que só acabou fazendo parte do Império em 1823, né. Essa revolta, ela vai ter um alcance bem considerável e vai se espalhar, né, pelos rios Amazonas, rios Madeira, Tocantins, enfim. Essa palavra, né, cabanagem, cabanada, né, ela é proveniente, né, de um termo meio pejorativo de algumas habitações típicas, né, daquela província, que eram cabanas, as palafitas, né, enfim, né. Bom, eu concluí para vocês algumas principais causas do conflito, né? Então nós vamos ver aí, né, disputas territoriais, né? Nós vamos ver aí acontecendo, né, algumas disputas territoriais motivadas pela elite dessa região do Grão-Pará. Nós vamos ver elites provinciais, né, que queriam tomar as decisões políticos-administrativas ali. Então aquele desacordo, né? Nós vamos ver um descaso do governo da regência com os habitantes daquela região, que isso nós já vimos acontecido lá desde, né, da época de Dom João VI, né, onde o Nordeste se sensibilizou porque achou que estava sendo esquecido por Dom João. Ai, meu Deus, né, enfim. E vamos ver também cabanos, né, que sua maior parte, né, queriam o quê? Melhores condições de vida e de trabalho, né.
Vale também a gente destacar aqui, né, que as elites, né, acabaram tomando proveito dessa insatisfação popular, né, para também incentivar, né, essas populações a irem contra o governo regencial. Bom, como que se deu essa revolta, galera? Bom, desde a independência em 1822, as elites do Grão-Pará se sentiam ressentidas, né, com a presença dos comerciantes portugueses na sua província, né? E no governo de Dom Pedro I, esses proprietários e comerciantes, né, eles estavam insatisfeitos, né, com o tratamento que eles recebiam por parte do governo central, que tratamento meio de descaso, né? Além disso, eles vão sofrer uma repressão do então governador da época da localidade, né, Bernardo Lobo Souza, né, que vai ordenar várias deportações e prisões meio que arbitrárias, né, sobre quem se opusesse contra ele, né? E assim nós vamos ver motins, né, contra o governador, né, e motins contra o governo das regências, que eles achavam que nada fazia para poder melhorar a vida deles, né, para dar aquela melhora na província do Grão-Pará, ok? Bom, a consequência aqui, né, muitas perseguições foram violentas, alguns revolucionários começaram a escapar e fugir para a floresta, o que acabou permitindo a sobrevivência dos ideais da cabanagem, mesmo após a sua derrota, né? A cabanagem ela vai deixar, né, mortes, mais de 30 mil, né, mortos, né, na população dessa província, né, e que dizimou muitas, né, populações ribeirinhas, muitas populações quilombolas, indígenas, assim também como membros da elite local, tá? E também acabou desorganizando o tráfico de escravos dos quilombos, que acabou se multiplicando nessa região, ok? Bom, vamos para a próxima revolta que nós vamos ver aqui, é a Farroupilha no Rio Grande do Sul, né, que vai acontecer nesse período de 1835 a 1845, 10 anos, galera. É isso aí. Bom, essa Farroupilha, ela também é chamada de Revolta dos Farrapos, né? Foi uma das revoltas provinciais, né, que aconteceram no território que mais durou, né, podemos dizer assim, durante o período regencial, né? Essa revolta ela vai ganhar uma notoriedade, né, não pelo tempo de duração dela, tá? Mas foi o que ela representou, a ameaça que ela representou sobre a integridade, né, territorial brasileira. Ela foi organizada, né, com um movimento de elite, a elite gaúcha. Essa guerra dos farrapos ela só vai encerrar-se, né, depois de uma longa negociação de paz, né, dos estancieiros gaúchos com o governo, né, e alguns termos de rendição que vai ser conhecido como o Tratado do Poncho Verde. Bom, galera, qual foi a causa? A causa da guerra de Farroupilhas, né, do Farrapos, né? A principal foi a insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal. Estancieiros, aquelas pessoas que moravam ali, eles vendedores de charques principalmente, né? A província do Rio Grande do Sul, ela tinha como principal produto o charque. Você sabe o que é charque? É a carne seca, né? Porque eles vendiam, era o principal alimento que eles vendiam, tá? Eles vendiam para o Sudeste e para o Nordeste do Brasil. Ele era a principal alimentação até dos escravos, tá, galera? Porque era modo que eles podiam guardar essa carne sem precisar de geladeira nem nada. A charque, ela era produzida pelos charqueadores, né? Que compravam a carne bovina desses estancieiros, desses criadores de gado, né? Enfim, e essa insatisfação, né, estava relacionada com a cobrança dos altos impostos que o governo colocou sobre o produto da charque, né? O charque gaúcho, ele recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e pelos argentinos tinha uma taxação bem pequena. Então, a partir daí, eles vão, né, se revoltar por causa desse preço, né, que acabou não tendo como competir com o charque do Uruguai, enfim, né, uma vez que o seu preço era maior, né, e aí esses estancieiros, eles vão exigir, né, que o governo taxe também a charque, né, do estrangeiro, no caso lá da Argentina, do Uruguai, enfim, né. E aí vai haver também outras razões, como eu coloquei aí no slide para você. A gente vai ver a insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil-Uruguai, a insatisfação com a criação da Guarda Nacional, que enfraquecia, né, um pouco o soldo, né, o salário do Exército Brasileiro. A gente vai ver uma insatisfação negativa
do governo em assumir os prejuízos causados com a praga que houve também, né, sobre a praga do carrapato no gado, né, do Sul, não vem satisfação com essa centralização do governo e a falta de autonomia de algumas províncias, né, e situações de ideais federalistas e republicanos na região, ok? Então, nós vamos ver aí chegando ao fim, né, esse acontecimento que também acabou sendo sufocado, né, pelo governo, ok? O próximo que nós vamos ver aí é a revolta de Malês, né, que aconteceu na Bahia, galera. Bom, essa revolta dos Malês, né, como vocês estão vendo aqui, deixa eu abrir aqui, tá? Era onde a população da Bahia desejava implementar um governo islâmico e escravocrata na Bahia. Os malês, né, eles pretendiam libertar os africanos muçulmanos, né, e defendiam a escravidão dos demais, que seriam homens livres e cativos, como ocorria na África Islâmica. Bom, essa revolta dos malês, ela teve uma influência, né, também do Haiti, da revolta do Haiti, onde os escravos que acabaram proclamando, né, a independência do Haiti. Isso vai ser um alerta, né, para os regentes, já preocupados com o que poderia vir a acontecer com o futuro do Brasil, caso o poder ainda continuasse estando descentralizado, né, nas mãos ainda desses regentes, né, que, enfim, então, cada vez mais que vem uma revolta, eles vão ter mais preocupação com o que está acontecendo, ok? Nós vamos ter mais uma aí, que é a Sabinada, essa revolta também que vai acontecer na Bahia, ok? Que vai se destacar, né, com uma luta política, né, enfim, esse movimento da Sabinada, né, ele vai ter início entre algumas elites na Bahia, né, elites militares, médicos, jornalistas e tal, e o seu principal idealizador vai ser o Francisco Sabino, daí vem o nome da revolta, ele era médico e jornalista, tá, e esse movimento ele vai se destacar por ter grande participação também de camadas populares, tá. Bom, antes, né, do seu desenvolvimento, né, nós vamos ver que essa revolta, ela vai ter um pouco da influência, né, dos malês, da revolta dos malês, enfim, tá? Nós vamos ver um movimento, né, que vai ter a adoção de muitos militares, né, de outras regiões, vai ter apoio também de um governador da época, né, lá da Bahia também, que era o Francisco Souza Paraíso, enfim, tá? Então, nós vamos ver, né, essa revolta sabinada, né, onde eles vão querer decretar, né, e criar uma república na Bahia. Apesar de eles terem conseguido, eles chegaram a conseguir fazer isso, né, esse novo governo da Bahia, essa nova república, né, instaurada na Bahia, né, ela instituiu um caráter meio que transitório, né, seria só uma república até que o próximo imperador pudesse voltar a governar, tá? Até que Dom Pedro II chegasse, no caso, a sua maioridade, né? Nesse âmbito social, né, essa nova república que foi criada lá na Bahia, ela prometia conceder liberdade a todos os escravos que acabassem apoiando o governo, ok? Nós vamos ver, né, uma resposta, né, do governo regencial, né, bem violenta a respeito dessa revolta, né, com ataques militares, enfim, eles vão bloquear saídas marítimas de Salvador, vão ter tropas, né, de ataque terrestre, né, nós vamos ver o exército tomando as ruas, enfim, né, e eles vão acabar, os líderes dessa revolta vão acabar se entregando, onde eles depois vão ser julgados, onde 3 vão ser condenados à morte e alguns à prisão perpétua, né? Essas penas, posteriormente, elas foram até abrandadas, né? Foram abrandadas e essas pessoas voltaram, né? Enfim, a conviver no território brasileiro, ok? Bom, falamos aqui um pouquinho, né, desse período regencial, que foi um período muito conturbado na nossa historiografia brasileira. E eu vou trazer agora aqui por último para vocês, né, mais um videozinho, como eu prometi, sobre as revoltas regenciais. Daqui a pouco eu volto aqui. Cabanagem.
A província do Grão-Pará era formada pelos atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Possuía cerca de 90 mil habitantes. Essa província sempre teve um forte domínio português, fazendo com que mesmo depois da independência do Brasil, essa influência portuguesa ainda fosse mantida. A situação na província era de miséria, e desemprego. Na política, a província não tinha relevância no cenário nacional. Os governadores indicados não entendiam dos problemas daquela região e não se importavam com os mais pobres. Dessa forma, índios, mestiços e escravos se revoltaram por melhores condições de vida. Eles eram conhecidos como cabanos, por morarem em cabanas à beira de rios. A elite local, fazendeiros e comerciantes, também se juntaram aos cabanos. O objetivo da elite era conseguir uma maior participação nas decisões políticas e administrativas da província. Foi então que, em 1835, os cabanos liderados por Antônio Vinagre assassinaram o atual presidente da província e instituíram Félix Malcher como novo presidente. Malcher era fazendeiro e quando a população pediu por mudanças mais radicais, ele acabou traindo o movimento, fazendo acordos com o governo regencial. Ele foi assassinado e em seu lugar entrou Francisco Vinagre. Ele também traiu o movimento e quem entrou em seu lugar foi Eduardo Angelim. Com a ajuda de tropas europeias, o governo regencial consegue acabar com a revolta em 1840. Balaiada. A província do Maranhão era formada pelos atuais estados do Maranhão, Piauí e uma parte do Ceará. No Maranhão havia uma forte disputa política entre os liberais, conhecidos como cabanos, não tem relação com os cabanos da cabanagem, e os conservadores, conhecidos como bem-te-vis. Até 1837, os liberais estavam no poder, porém, com a ascensão de Araújo Lima como regente, os conservadores começaram a ganhar espaço. Na regência de Araújo Lima, foi instituída a Lei dos Prefeitos, que fazia com que os governadores das províncias pudessem escolher quem seriam os prefeitos dos municípios. Em meados de 1838, o Maranhão também passava por uma crise econômica, pois seu principal produto de exportação, o algodão, vinha sofrendo forte concorrência do algodão dos Estados Unidos. Nessa época, os grandes fazendeiros usavam seu poder econômico para influenciar em decisões políticas. Devido a esses fatos, o vaqueiro Raimundo Gomes, o artesão Manuel Francisco, que fabricava cestos de palha, conhecidos como balaio, e o ex-escravo Cosme Bento, tomaram liderança no movimento em busca de resolver tais problemas. O estopim dessa revolta ocorreu quando Raimundo Gomes libertou seu irmão da prisão juntamente com outros prisioneiros. Seu irmão havia sido preso por divergências políticas. Em 1839, os balaios, como eram chamados revoltosos, tomaram a vila de Caxias e receberam o apoio de 3.000 escravos fugitivos liderados por Cosme Bento. O coronel Luiz Alves Lima e Silva, futuro duque de Caxias, foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão, com o objetivo de pacificar a revolta. Após alguns combates, os balaios já estavam enfraquecidos, principalmente pelo fato de que em 1840 o imperador oferece anistia aos balaios que se renderem. Mais de 2.500 balaios se renderam. Em 1841 já não havia mais nenhum foco de revolta, sendo decretado o fim da balaiada. Revolta dos Malês. Em 1835, quase metade da população de Salvador, na Bahia, era formada por escravos e fugitivos. Os negros de ganho eram escravos que possuíam certa liberdade. Eles podiam circular pela cidade. Esses escravos eram alugados por seus senhores para alguém que estivesse precisando de sua mão de obra, e o escravo ficava com uma pequena parte do dinheiro dada ao seu senhor pelo serviço. Aos poucos, juntando o dinheiro, esses escravos conseguiam comprar sua alforria e até mesmo comprar escravos. Uma boa parte dos negros de ganho eram de origem islâmica, conhecidos como malês. O termo malê tem origem na palavra imalê, que significa muçulmano no idioma iorubá. Os escravos malês, em geral, sabiam ler e escrever em árabe. Aqui no Brasil, eles não podiam professar sua religião, já que eram obrigados a seguir o catolicismo. Esses escravos, então, arquitetaram um plano para acabar com o catolicismo, libertar todos os escravos islâmicos, confiscar os bens dos brancos e mulatos e criar uma república islâmica. A revolta estava planejada
para acontecer dia 25 de janeiro de 1835. Porém, o plano foi denunciado na noite anterior e as autoridades conseguiram se preparar contra os revoltosos. Participaram cerca de 1.500 escravos malês e foram liderados por Pacífico Licutã, Manuel Calafate, Luiz Sanin, entre outros. Temendo mais revoltas como essa, os senhores de escravos e o governo local passou a proibir a circulação de escravos à noite e impedir de forma mais rígida que escravos praticassem outra religião que não fosse o catolicismo. Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha. No século XIX, o Rio Grande do Sul era o grande fornecedor de charque, couro e sebo para o restante do país. Porém, algumas províncias reclamavam que esses produtos fornecidos pelo Rio Grande do Sul possuíam preços elevados. Então, o governo central diminuiu a taxa cobrada para produtos similares que vinham da região do Prata, ou seja, que vinha de fora do país, e aumentou os impostos sobre esses produtos no Rio Grande do Sul. Indignados com essas atitudes do governo central, os donos de grandes propriedades rurais usadas para a criação de gado, chamados de estancieiros, se revoltaram e, liderados por Bento Gonçalves, tomaram Porto Alegre e proclamaram a República de Piratini, ou República Rio-Grandense, isso em 1836. O italiano Giuseppe Garibaldi, um dos líderes da unificação italiana, também cooperou com o movimento. Em 1839, o movimento chegou em Laguna, na província de Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana. Os revoltosos ficaram conhecidos como farrapos devido ao fato de usarem pedaços de pano vermelho para indicarem que faziam parte do movimento. Em 1840, Dom Pedro II ofereceu anistia aos revoltosos que se rendessem, mas poucos se renderam. Em 1843, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, foi nomeado para liderar tropas contra os revoltosos. Depois de muitos combates e negociações, a Guerra dos Farrapos chegou ao fim, em 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, que concedeu alguns benefícios aos farrapos, como a anistia aos presos de guerra, redução dos impostos e liberdade aos escravos que serviram como soldados. Sabinada. A Sabinada foi uma revolta ocorrida na Bahia no ano de 1837. Foi feita por militares e pela classe média, sendo liderados pelo médico Francisco Sabino. Entre as principais causas da revolta estava a falta de autonomia política e administrativa na província da Bahia, por conta do governo regencial centralizador. O estopim da revolta ocorreu quando o governo regencial estabeleceu o alistamento obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos. Em 7 de novembro de 1837, os revoltosos foram para as ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Essa república tinha caráter provisório. Os revoltosos estabeleceram que ela duraria até a maioridade de Dom Pedro II. Com isso, vemos que a insatisfação dos revoltosos era justamente com o governo regencial. O governo central reprimiu fortemente a revolta, chegando ao fim em 1838, deixando cerca de mais de 1.000 pessoas mortas. Ok. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa, tá? Não vou passar dever de casa porque eu não concluí o módulo. Semana que vem a gente volta falando um pouquinho do segundo reinado, tá bom? E vamos ver se eu consigo fazer essa aula ao vivo e eu deixo o link para vocês. Bom, galera, fiquem com Deus. Um forte abraço no coração de todos vocês, tá bom? Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.